Meus irmãos, vamos abrir a palavra do nosso Deus Todo-Poderoso no Evangelho de Marcos, capítulo 3. Abram comigo no Evangelho de Marcos, capítulo 3. Nós vamos ler do verso 1 ao verso 6. Marcos, capítulo 3, dos versos 1 ao verso 6. Esse texto fala, meus irmãos, de duas coisas muito importantes. Ele fala do poder e da grandeza do nosso Senhor Jesus Cristo e fala da malignidade do pecado. Quão corrupto é o pecado, como ele destrói e corrói o homem. E é sobre isso que nós vamos tratar essa noite, com a graça de Deus. Marcos, capítulo 3, do verso 1 ao verso 6. Diz assim a Escritura: De novo entrou Jesus na sinagoga, e estava ali um homem que tinha ressequida uma das mãos. Estavam observando a Jesus para ver se o curaria em dia de sábado, a fim de o acusarem. E disse Jesus ao homem da mão ressequida: Vem para o meio. Então lhes perguntou: É lícito nos sábados fazer o bem ou fazer o mal? Salvar a vida ou tirá-la? Mas eles ficaram em silêncio. Olhando-os ao redor, indignado e condoído com a dureza do seu coração, disse ao homem: Estende a mão. Estendeu-a e a mão lhe foi restaurada. Retirando-se os fariseus, conspiravam logo com os herodianos contra ele, em como lhe tirariam a vida. Amém. Vamos orar, meus irmãos. Curve a cabeça. Nosso Deus Todo-Poderoso e nosso Pai, nós somos gratos ao Senhor por nos trazer à tua casa no dia santo, no dia separado, o dia do Senhor, o dia da santa convocação. Obrigado, Senhor, por nos dar o privilégio e a graça de ouvir a tua palavra, Senhor. Eu te louvo, meu Deus, e te agradeço por termos a Escritura inspirada em nossas mãos, por termos acesso ao Senhor e às suas palavras de vida. Nós te louvamos, Santo Deus, pelas vidas que o Senhor tem restaurado nesta igreja. Aqueles que foram arrancados do lamaçal do pecado, que estavam presos pelas correntes do inferno, e o Senhor quebrou-as com seu poder. Nós te damos graças, Santo Deus, pela tua maravilhosa graça. E nós suplicamos que essa noite, Senhor, mais uma vez o Senhor fale ao nosso coração. Que o teu Espírito, ó Deus, que inspirou a tua palavra, também aplique ao nosso coração, à nossa alma, Senhor. E sejamos edificados, restaurados, revigorados. Que o nosso coração se encha de gozo e de alegria, se encha de ódio pelo pecado e por todas as coisas que o Senhor também odeia. Nós te louvamos e te pedimos isso no nome do nosso Salvador, Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, esse texto do Evangelho de Marcos é realmente uma das passagens maravilhosas da Escritura, e nós encontramos aqui altos e baixos nessa passagem. Do começo ao fim, nós vamos encontrar tanto as afirmativas e as descrições que apontam para o poder e a grandeza de Deus em Jesus Cristo, o seu amor e o seu cuidado. Mas também vamos encontrar, como eu disse no princípio, o poder do pecado agindo sobre homens caídos. Quão maligno, quão corrupto se torna uma pessoa que é dominada pelas trevas e pelo pecado. Eu sei que hoje as pessoas não ligam muito para essa coisa do pecado, de maneira que ele está tão banalizado na sociedade que tudo é normal. E as pessoas não sabem mais o que é santidade e o que é pecado. Para as pessoas tudo é uma coisa só e a vida é o que é.
Mas as escrituras sagradas, elas fazem uma diferença entre o pecado e aquilo que Deus odeia, aquilo que mata o homem, que corrompe o seu ser completamente, e aquilo que é santo, que é bom, que é agradável a Deus. E nós precisamos observar essas diferenças que a Escritura faz tão claramente. Essa passagem é maravilhosa exatamente por isso, porque ela nos mostra Cristo Jesus, o Senhor, com a sua bondade e o seu maravilhoso poder, ao tempo que nos mostra o pecado e a sua podridão. O texto começa nos dizendo que Jesus chega numa sinagoga. A sinagoga era o lugar onde os judeus adoravam e prestavam o seu serviço religioso aos sábados, o 7º dia da semana. Aquele era o dia em que o Senhor Deus do Antigo Testamento havia separado para adoração. Então eles cumpriam exatamente aquilo que Deus ordenara na sua lei, guardando o sábado, o 7º dia, para adorar. E eles liam as Escrituras Sagradas. E eles ouviam o que o Espírito revelara por Moisés e outros escritores, os salmistas e outros mais. Mas eles não obedeciam a palavra de Deus. Na verdade, tudo aquilo que os judeus mais esperavam era que Deus enviasse o seu Messias, Cristo. E quando Cristo veio, eles não o reconheceram. Na verdade, eles o mataram. Mataram o nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, sempre que a Escritura fala de Jesus e fala da sinagoga, há uma tensão no ar. Porque havia realmente um confronto entre Cristo e aqueles que procuravam tirar-lhe a vida. Os inimigos do Evangelho, da graça de Deus. E esse texto começa exatamente assim. De novo entrou Jesus na sinagoga. Parece que a tensão, aquela tensão que gera a violência, a perseguição, está nas primeiras palavras desse texto. O verso 2 diz: e estavam observando a Jesus para ver se o curaria em dia de sábado, a fim de o acusarem. Os judeus que estavam ali para adorar a Deus, especialmente os fariseus, quando viram Jesus entrar na sinagoga, começaram a mirá-lo, na expectativa de que ele quebrasse a lei do sábado, o 4º mandamento da lei de Deus, para terem motivo de acusação real contra o Senhor. Então havia uma tensão muito grande, observe. Mas ainda no verso 1, depois que é mencionado que Jesus entra na sinagoga, o texto também nos diz que estava ali um homem que tinha ressequida uma das mãos. E aí o texto já muda de tom, de emoção, porque todos sabem, todos os homens que leem as Escrituras sabem que Jesus vai curar aquele homem. O texto não diz exatamente isso a princípio, mas nós sabemos que o Senhor vai curá-lo. O Senhor entra na sinagoga. Imediatamente o narrador diz: há um homem cuja mão está ressequida na sinagoga. A cura e a doença estão no mesmo lugar. O Senhor Jesus Cristo, o Deus Todo-Poderoso, e a doença, e aquilo que o pecado provoca no ser humano. Nós sabemos que vai acontecer algo aqui, e algo muito bom. Nós não precisamos ler o restante dessa passagem para saber que Jesus vai operar o seu poder. A graça está entrando na sinagoga, irmãos. O Senhor maravilhoso, o Senhor que cura, o Senhor que tem o poder, Ele está entrando na sinagoga em direção ao homem da mão seca. E nós sabemos que o Senhor vai curar. Antes que a Bíblia nos informe, nós sabemos que o Senhor vai curar. Na verdade, todos ali sabiam que Jesus ia curar aquele homem. Era notório e todos sabiam que Jesus já havia realizado muitos milagres.
O Senhor já era conhecido como aquele que cura enfermidades. As pessoas já acompanhavam a Jesus ou se dirigiam para o lugar onde ele estava quando tinham notícia, quando sabiam ou eram informadas que Jesus estava ali ou acolá. As pessoas doentes e curiosos e famintos corriam ao encontro dele, porque sabia que onde ele estava, a coisa mudaria de figura. Era comum as pessoas levarem os seus doentes. A Bíblia fala de homens acamados, paralíticos, aleijados, cegos, surdos, endemoniados, homens que eram levados por seus familiares ao encontro do Senhor Jesus. Até mesmo pais desesperados, cujos filhos haviam falecido naquele momento, corriam como último socorro, último recurso, o Senhor Jesus Cristo. E buscavam nele a salvação, a cura, a vida. Os fariseus testemunharam muitas vezes isso. Eles viram o poder de Deus em Cristo nosso Senhor. Eles sabiam que Jesus curava, fazia o bem, operava poderosamente. Por isso, quando ele entra naquela sinagoga, no capítulo 3, verso 1, logo em seguida, depois de anunciado que havia um homem paralítico das mãos secas naquela sinagoga, o verso 2 diz que os judeus observavam a Jesus para ver se o curaria em dia de sábado. Toda a atenção estava voltada para o nosso Senhor, para Cristo. Ele irá curar ou ele não irá curar? Ele fará o bem ou ele deixará de fazer o bem? Essa era a pergunta. Essa passagem, ela também aparece no Evangelho de Mateus e também no Evangelho de Lucas, com alguns pequenos detalhes que são diferentes ou que não estão no Evangelho de Marcos. Então, deixe-me ler para vocês o que está no Evangelho de Mateus, meus irmãos, capítulo 12, apenas ouça. A partir do verso 9, o texto diz: tendo Jesus partido dali, entrou na sinagoga deles, diz o texto. Achava-se ali um homem que tinha uma das mãos ressequida. E eles, então, com o intuito de acusá-lo, perguntaram a Jesus: é lícito curar no sábado? Ao que lhe respondeu: qual dentre vós será o homem que, tendo uma ovelha, e num sábado esta cair numa cova, não fará todo esforço tirando-a dali? Ora, quanto mais vale um homem que uma ovelha? Logo, é lícito no sábado fazer o bem. Então disse ao homem: estende a mão. Estendeu-a, e ela ficou sã como a outra. Retirando-se, porém, os fariseus conspiravam contra ele sobre como lhe tirariam a vida. Agora vejam o que está no Evangelho de Lucas. Lucas, capítulo 6. Esses textos sinóticos são importantes porque eles trazem sempre algo que nos ajuda a entender a passagem de maneira mais plena. Lucas, capítulo 6, do verso 6 ao 11. Sucedeu que em outro sábado entrou ele na sinagoga e ensinava. Ora, achava-se ali um homem cuja mão direita estava ressequida. Os escribas e os fariseus observavam, procurando ver se ele faria uma cura no sábado, a fim de acharem de que o acusar. Mas ele, conhecendo-lhes os pensamentos, disse ao homem da mão ressequida: levanta-te e vem para o meio. E ele, levantando-se, permaneceu de pé. Então disse Jesus a eles: que vos parece?
É lícito no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar a vida ou deixá-la perecer? E fitando todos ao redor, disse ao homem: estende a mão. Ele assim o fez e a mão lhe foi restaurada. Mas eles se encheram de furor e discutiram entre si quanto ao que fariam a Jesus. Cada uma das passagens, meus irmãos, traz algo para complementar essa história que aparece nos 3 evangelhos. Os detalhes aqui são muito importantes. Vamos analisar alguns deles, pelo menos essa noite, meus irmãos. Primeiro, sobre a maldade que há no coração do homem pecador. Note como ele foi recebido pelos fariseus. Perceba que aqueles homens não estavam nem um pouco preocupados com Jesus, com a sua religião, com a sua espiritualidade, com a sua devoção. Eles só queriam saber se ele daria um passo fora da lei, se quebraria o 4º mandamento. Não estavam dispostos a ajudá-lo a ser um melhor servo, um melhor homem que serve a Deus, ajudá-lo a dar passos na religião, aproximá-lo dos caminhos do Senhor, ensiná-lo a guardar os mandamentos. Eles não estavam preocupados com isso. É justamente o contrário. O desejo deles era que Jesus pecasse, era que Jesus desse um passo fora, era que ele quebrasse os mandamentos, o 4º mandamento em especial. Não havia nenhum desejo de bem em relação a Jesus por parte daqueles homens. O desejo que havia neles era mau. Era o desejo de um coração caído, perverso, que deseja ver o sofrimento alheio. Tem muitas pessoas que são assim. Tem muitas pessoas que não querem ver as outras pessoas felizes ou andando de maneira correta. Isso não satisfaz o seu coração. Elas se alegram com a ruína, com a derrota, com o tropeço e com o pecado, com a miséria alheia. Uma vitória não traz alegria ao coração de uma pessoa assim. A vitória de um amigo, o sucesso de uma pessoa, nada disso vai trazer alegria verdadeira. Ela pode dar tapinha nas costas, ela pode parabenizar, abraçar, sorrir, mas o seu coração está odiando aquilo. Ela se alegra quando ele sofre, quando ele cai, quando ele perde. Ela pode fazer a mesma coisa e dizer: olha, eu sinto muito, olha, eu lamento profundamente tudo isso. Mas o seu coração por dentro está em festa. Porque a lei do pecado domina. A lei do pecado é maior. E assim estava o coração daqueles homens religiosos. Querendo pegar Jesus, não ajudando em nada o Senhor, ainda que ele não precisasse, eles não estavam dispostos a fazer. Segundo, estes homens também olhavam para Jesus na esperança interior de um coração caído, de que o Senhor de fato quebrasse o mandamento. Eles estavam contando os segundos para que Cristo quebrasse o 4º mandamento e ter então de que acusá-lo. Veja, primeiro, eles não se importavam com aquele homem e a sua religião. Não estavam dispostos a ajudá-lo na sua religião. Segundo, era o desejo deles que Cristo quebrasse o mandamento. Eles faziam um papel completamente o contrário, oposto. Torciam para ver o tropeço do Senhor. E estavam observando a Jesus para ver se curaria em dia de sábado, a fim de o acusar. O pecado traz uma cegueira tão grande, meus irmãos, que fazer o bem no sábado
para aqueles homens, era visto como um pecado e um motivo de acusação. Operar maravilhosamente para trazer saúde, para fazer algo valioso, trazer bondade, era visto por aqueles homens como um terrível pecado naquele dia. E eles aguardavam, esperavam que o nosso Senhor Jesus Cristo caísse em um desses atos que para eles era ato pecaminoso. O texto também diz acerca desses homens que quando Jesus faz uma pergunta a eles se mostram covardes. Jesus, antes de curar, pergunta àqueles homens, ele não pergunta ao paralítico, ao homem da mão seca, ele pergunta aos fariseus: é lícito fazer o bem no sábado? Veja a pergunta. Então, verso 4, lhes perguntou: é lícito no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar a vida ou tirá-la? Essa pergunta, irmãos, ela é uma pergunta muito penetrante no coração dos pecadores. Especialmente, conforme o contexto, no coração dos fariseus. Essa foi uma pergunta dirigida a eles, especialmente a eles e às suas intenções. Não é simplesmente uma curiosidade para ver como eles interpretavam o quarto mandamento, se poderia fazer o bem ou não. Jesus estava revelando o que havia no coração daqueles homens. O texto vai nos dizer que no final dessa história, eles se reuniram e conspiraram, planejaram como tirar a vida de Jesus. Como matar o nosso Senhor. Era isso que estava no coração deles. Era o que eles queriam. O texto, antes mesmo disso, no verso 2, logo no princípio, antes que Jesus falasse qualquer coisa, já diz que eles estavam esperando Jesus pecar para o acusar. E no final da passagem, no verso 6, o texto diz: retirando-se os fariseus, conspiravam com os herodianos contra ele, em como lhe tirariam a vida. Então, Jesus pergunta a estes homens isto: é lícito curar o homem que tem uma mão aleijada no sábado ou matar uma pessoa no sábado? Que é o que estava no coração deles. A morte, desejos de morte, desejos de matar o Senhor, tirar a sua vida. É lícito curar este homem que necessita, que está doente? É correto isso? O silêncio deles é uma resposta, porque eles não poderiam dizer que era correto, senão eles estavam abrindo as portas para Jesus realizar mais um milagre e ser reconhecido ainda mais pelas pessoas. Mas ao mesmo tempo, eles também não podiam dizer que era errado matar no domingo, porque era isso que estava no coração de todos eles. Essa pergunta do nosso Senhor Jesus Cristo equipara-se à pergunta que ele fez à mulher prostituta e aos homens que estavam ali acusando aquela mulher. Diante daqueles homens, a mulher estava provavelmente no chão e os homens estavam ali cercando aquela mulher com pedras na mão para atirarem nela. E o Senhor então diz: atire a primeira pedra aquele que não tiver pecado. E veja, ninguém atirou a pedra. Todos estavam com pedras nas mãos, mas todos soltaram suas pedras. O texto diz: a partir do mais velho, todos começaram a soltar as suas pedras. Esta pergunta equivale àquela pergunta.
porque aqueles homens foram abalados, porque Jesus penetrou o seu coração. Lá nos outros evangelhos sinóticos, o texto diz que Jesus, conhecendo o coração deles, o texto diz que Jesus sabia exatamente o que se passava no coração daqueles homens, a maldade que estava enraizada no coração deles. O Senhor Jesus não deu um chute, ele não estava supondo que aqueles homens o odiavam, não era a mera lógica dos acontecimentos. Eles já não gostam de mim, eu já fiz muitas coisas que irritaram esses homens, certamente eles continuam me odiando. Não foi isso, irmãos, esses cálculos são humanos, somos nós que fazemos isso. Mas o texto diz que o Senhor penetrou o coração de todos eles e sabia o que estava cheio o coração deles, do que estava cheio o coração. Sabia exatamente o que eles queriam fazer. Sabia qual era o desejo deles. E sabiam que eles eram falsos, covardes e não tinham coragem de responder. Numa outra passagem sinótica desta mesma história, o Senhor Jesus diz assim: qual é o homem que, se uma ovelha cair num buraco, num sábado, ele não irá resgatar? Todos eles iriam resgatar a ovelha, a sua ovelha, porque ela era valiosa, ela custava dinheiro, era um sustento. E o Senhor sabia que todos eles a resgatariam no sábado, faziam o bem como animal, mas não queriam fazer o bem ao homem da mão ressequida. Faziam bem a animais inferiores, mas não estavam dispostos a fazer o bem a um homem criado à imagem e semelhança de Deus. Isso se parece muito com os nossos dias, irmãos, onde as pessoas têm os seus bichos, os seus pets, seus animais de estimação, e amam mais os seus animais de estimação do que um ser humano qualquer. Nenhum animal de estimação, por mais carinho que você tenha por ele, tem o valor de um ser humano. Ainda que seja o pior dos homens, todo homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Nenhum animal foi criado assim. As pessoas protegem os animais. Eu vi um vídeo, uma enquete outro dia sobre, acho que era um papagaio do bico azul, uma coisa assim. Acho que nem existe isso, era uma criação mesmo da pessoa. E ele estava pedindo que as pessoas assinassem ali uma espécie de documento, né, para preservação. Você pode assinar para preservar esse animal do bico azul que está em extinção. Assino sim, todo mundo ia lá assinar. Aí depois ele dizia para a mesma pessoa: agora assine aqui também uma petição contra o aborto. Você, não, sou a favor do aborto. Aborto pode. O que não pode é matar papagaios, macacos, ratos. Mas um homem pode morrer. Uma criança pode morrer. E o que Jesus está dizendo é isso. Um homem vale mais do que um bicho. Eles resgatavam a sua ovelha se ela caísse num sábado, num buraco, mas não estavam dispostos a curar o homem da mão seca naquele dia. Veja quão maligno é o pecado, meus irmãos. Quão terrível é o pecado. Como ele distorce a personalidade humana. Como ele torna o homem parecido com o diabo. Jesus olha para os fariseus e diz: vós sois do diabo, que é o vosso pai. Assim são os homens que não têm Cristo. São parecidos com o diabo. Distorcem o Senhor e a sua verdade. O pecado, ele muda completamente o homem. Não é à toa que a Escritura equipara o pecado como uma nódula, uma mancha negra, uma sujeira. Assim ele é.
Essa pergunta também revela exatamente o que aqueles homens desejavam fazer: matar o Senhor Jesus. Mas, por outro lado, irmãos, essa pergunta também tem um outro sentido. É lícito fazer o bem ou fazer o mal no sábado? Ele completa: salvar a vida ou tirá-la? Com essa palavra, o Senhor Jesus está perguntando algo assim: é correto curar a mão desse homem seco, a mão seca desse homem, ou deixá-la como está? Fazer o mal é poder fazer o bem e não fazer. Quando você pode fazer o bem, quando você tem as condições para fazer o bem e não faz, a Bíblia diz: nisto está pecando. E Cristo tinha o poder para fazer o bem, para curar o homem da mão seca naquele dia de sábado. E se ele não fizesse, ele estaria pecando. Ele podia fazer, era capaz de fazer, tinha o poder para fazer. E se não o fizesse, com as intenções erradas no seu coração, não simplesmente olhando para a sua soberania, sua vontade soberana, mas por uma mesquinhez farisaica, ele estaria pecando à semelhança daqueles homens. Mas o coração de Cristo não era como o coração deles. Deixar de fazer o bem é pecado, quando você pode fazer. Quando você tem como ajudar o próximo e não faz, nisso você peca. Seja repartindo seus bens, seja levando uma palavra de consolo. Quantas vezes você já sentiu um peso muito grande na sua consciência? Porque você não disse uma palavra numa dada situação que você poderia ter dito. Vocês já sentiram isso? Depois de tudo passar, você pensar consigo mesmo: meu Deus, por que eu não disse? Por que eu não falei isso a essa pessoa? Por que eu não fui até ela? Uma vez aconteceu isso comigo, aconteceu já outras vezes, mas eu lembro muito bem de uma vez em que havia falecido uma pessoa que era muito próxima a uma outra pessoa que eu conhecia, e eu acabei não indo visitá-la ali, nem no sepultamento e nem no velório. Eu fiquei de ir comigo mesmo, e foi passando as horas, e eu acabei não indo e não fui. Mas depois que tudo passou, irmãos, eu senti um peso tão grande na minha alma, porque eu deveria ter ido. Eu deveria ter ido consolar aquela pessoa que estava sofrendo. Eu deveria ter ido levar uma palavra de amor, de conforto, de carinho àquela pessoa. E eu não fui. E aquilo foi uma dor muito grande no meu coração. Então, quando você pode fazer e você não faz, nisso você peca. Essa pergunta de Cristo era exatamente assim. Apontava tanto o pecado dos fariseus de querer matar o Senhor, desejar matar no sábado, quanto apontava também o dever de fazer o bem quando se é capaz de fazer o bem. Com esta única pergunta, Cristo responde duas perguntas a esses homens. Eu sou o Senhor, e eu fui enviado, como disse o profeta Isaías, para curar as enfermidades, para sarar as feridas. E eu tenho poder para isso. E se não o fizer, estarei em dívida. Mas ainda mais, irmãos, aqueles homens também, devido à malignidade que havia no coração deles, não estavam só preocupados com Jesus. O pecado deles não era uma preocupação com Cristo, em Cristo curar aquele homem ou não, em Cristo quebrar a lei do quarto mandamento ou não. O pecado deles também está
em não se preocupar com o doente, em não fazer caso do homem da mão seca, em ter um coração endurecido para o próximo, um coração tão corrompido que ele sequer vê a necessidade alheia. Eles não estavam nem um pouco interessados no sofrimento daquele homem, o que ele passava por causa da sua mão seca. Não estavam nem um pouco preocupados com a dor que aquele homem já havia sentido anos e anos a fio por causa do seu problema. Isso não tocava o coração deles. Isso não lhes abalava, não lhes afetava em nada. O sofrimento alheio não era importante para eles. E isso é pecado. Essa insensibilidade, irmãos, essa anestesia na alma que o pecado provoca é pecaminosa. Isso só mostra o quão mergulhado o homem está no pecado, quando ele está cauterizado, quando a dor alheia não lhe interessa, não lhe importa, não lhe imprime sequer um pequeno sentimento na alma. Ele está bem longe de Deus, bem longe do Senhor. Veja quão maligno é o pecado. Jesus diz exatamente isso no verso 5. Olhando-os ao redor, indignado e ao mesmo tempo condoído com a dureza do seu coração, do coração daqueles homens. Havia um misto de sentimentos no nosso Senhor, que conhecia, como nós vimos, perfeitamente o coração de cada um deles. O Senhor estava indignado. O pecado que motivava aquele sentimento naqueles homens indignava o nosso Senhor. Ele não suportava a insensibilidade daqueles homens, a cegueira daqueles homens, a dureza daqueles homens. Mas ao mesmo tempo, o Senhor se condoía deles, se condoía do homem da mão seca. E não foi a primeira vez, porque no Evangelho de João, quando o seu amigo Lázaro morre de uma enfermidade, e o Senhor vai até a sepultura, já 4 dias que Lázaro estava morto. Havia muita dor e sofrimento na família de Lázaro, especialmente suas 2 irmãs e muitos dos seus amigos. O Senhor, quando chega naquela casa enlutada, a Bíblia diz que o Senhor Jesus, o seu espírito fica agitado. Leiam a passagem. O Senhor Jesus se emocionou de tal modo naquela ocasião, o seu espírito se agitou de tal modo que o Senhor chorou. A Bíblia diz, Jesus chorou. Portanto, ainda que o Senhor Jesus se indignasse com o pecado, ao mesmo tempo ele ficava condoído, cheio de misericórdia, de pena daqueles homens. Ah, meus irmãos, assim é o nosso Senhor Jesus. Ele é bom, ele é misericordioso. O homem, ele é um poço de maldades. O homem é tão sujo, irmãos, tão cheio de pecado, pede tanto nas narinas de Deus. Isaías diz que o homem é menos do que o pó para Deus. Que a justiça do homem é pior, é menor do que um trapo de imundície. Ainda assim, sendo tudo isso, e mais ainda, o Senhor Jesus, ele tem misericórdia. Ele quer perdoar o pecado. Se há algo que o Senhor Jesus
ama fazer, irmãos, é salvar pecadores. Ele veio com essa missão, salvar. E ele deu demonstrações do seu amor muito grande. Essa passagem, e agora eu quero falar de Cristo com os irmãos, mais uma vez vai mostrar muito do nosso Senhor. Ele não ia às sinagogas à toa. Ele era visto como um rabi, ou mestre em Israel. E lá no Evangelho de Lucas, o texto diz que ele entrou na sinagoga e ensinava. Parece uma coisa pequena. Parece que não é muito importante isso. Mas era o mais importante. Era mais importante do que curar o homem da mão seca. Porque uma cura não muda o estado espiritual de uma pessoa. Muda o estado físico. Mas quando ele ensina o evangelho da graça de Deus, ele tira as pessoas dos caminhos das trevas e leva ao caminho da verdade e da luz, o caminho de Deus. Então ele ia para a sinagoga para pregar o evangelho, para tirar as escamas dos olhos dos homens, dos judeus especialmente. Ele ia na sinagoga para pregar a salvação, o Messias, Jesus Cristo. Numa passagem no Evangelho de Lucas, o Senhor leu o profeta Isaías. Ele abre no profeta Isaías e lê o texto que fala acerca da sua missão. E quando ele termina de ler o texto messiânico do profeta Isaías, ele então enrola o livro da lei, o pergaminho, e diz: hoje se cumpriu esta palavra. Nele, em Cristo. Ele ensinou, diz o Evangelho de Lucas nessa mesma passagem. Ele pregou o caminho da justiça aos homens. E era importante que o Senhor Jesus pregasse o Evangelho nas sinagogas. Porque o texto também diz, em outra passagem, que os antigos diziam algo acerca da lei. Eu, porém, vos digo, é o que diz Jesus. E ali o Senhor está reinterpretando a lei, ou interpretando-a da maneira certa, não da maneira que os antigos judeus diziam. Então ele ensinava aquelas pessoas o caminho da verdade. Ele não estava apenas participando de uma religião, ele estava ensinando a verdadeira religião e o evangelho da graça de Deus. Nós também encontramos em Jesus o seu coração generoso. É por isso que quando o texto fala do encontro de Jesus com o homem da mão seca, logo nós sabemos que Jesus vai curá-lo, porque nós conhecemos a grandeza do coração do Filho de Deus. Não há possibilidade de que o poder de Deus em Cristo não seja manifestado naquela ocasião. Nós sabemos disso. Jesus chama aquele homem para o meio de todas as pessoas que estão ali, para que todos contemplem que Ele é o Senhor, que Ele é o Messias, o Cristo ungido. E Ele cura aquela mão seca imediatamente. Não é uma cura, um tratamento. Não é uma cura que vai levar semanas. Não é uma cura que começou a acontecer naquele dia. Não, irmãos, não é assim. Ele curou instantaneamente. O texto diz: olhando ao redor, indignado e condoído com a dureza do coração, disse ao homem: estende a mão. Estendeu-a, e a mão lhe foi restaurada. Na mesma hora. A mão que era seca, cujos nervos estavam atrofiados, cujos músculos estavam sem fibras, secos também, ganharam vida e vigor. Na mesma hora. Quem pode fazer isso? Quem tem esse poder? Quem tem esse coração? Primeiro vamos pensar na generosidade. Porque o fato é
que Cristo não precisava curar aquele homem. Ele não tinha uma obrigação de curar aquele homem. Na sua soberania absoluta, ele poderia não curá-lo. Não por uma mesquinhez do seu coração, como era o caso dos fariseus, que não se importavam com a dor alheia, mas por motivos soberanos, ele poderia deixar o homem assim. Paulo teve um espinho na carne, que nós não sabemos exatamente o que era, e Paulo orou, o apóstolo Paulo, ele orou e clamou a Deus, e o Senhor disse: não, ficarás com o espinho na carne. A minha graça basta. Ele não curou. Se for uma doença, ele não curou. Então Jesus não precisava curar aquele. Ele faz o que quer da sua criação. Mas o seu coração é generoso, irmãos. E as pessoas sabiam disso. E as multidões acorriam para onde ele estava, porque sabiam, conheciam, haviam provado da sua generosidade. Ele nunca recusou curar uma pessoa que foi até ele. Jamais o Senhor disse para você não. Numa passagem interessante em que uma mulher cirofenícia está ali suplicando e o Senhor vai dizendo não, não, não. Parece que o Senhor não quer aquela mulher, mas ele está provando a fé daquela mulher, como ele diz no final da passagem. Que grande fé tem esta mulher. Jamais vi fé igual em Israel. O Senhor Jesus, irmãos, nunca, jamais vai rejeitar qualquer que for aí. Qualquer. A sua doença é o pecado. É a maior doença que você tem. É a maior enfermidade da sua alma. E se você for a Cristo? Não importa o tamanho do seu pecado. Não importa quão generalizado esteja esta doença em você. O Senhor vai curar você. Ele recebe você. Ele ama e cura. É como ele faz aqui nesse episódio do homem da mão ressequida. Notem, irmãos, a passagem diz apenas que o Senhor Jesus entra e que estava na sinagoga um homem da mão seca. E as pessoas estavam na expectativa se ele iria curar o homem ou não. E o Senhor sabe das expectativas. E vai até o homem, chama o homem, vem aqui. O texto diz: disse Jesus ao homem da mão ressequida: venha para o meio. Aquele homem recebe a graça de Jesus Cristo ali, sem falar. Nós temos o poder, nós temos a bondade de Cristo, o poder de Cristo, irmãos. E a sondagem que Cristo faz do coração de todos os homens. Isso é muito importante. Você precisa saber que Jesus Cristo conhece o seu coração. Talvez muitos de vocês já tenham me enganado. Enganei o pastor essa noite. Passei um telefonema para ele, dei uma desculpa esfarrapada. O pastor disse: tudo bem, meu irmão, minha irmã, que é isso? Deus abençoe. Você me enganou. Mas o meu Senhor, você não engana. Ele conhece você, conhece seu coração. Ele conhece seus pecados, sua maldade. Você precisa dele. E só ele pode te ajudar. Ele sonda. Você não consegue fazer nada escondido. Nada. Nem se você estiver sozinho. Os olhos daquele que tem olhos como chama de fogo veem o que você faz. Os olhos dele veem o que os seus olhos veem. Os olhos dele e os ouvidos dele escutam o que você diz.
Ele conhece tudo. Quando ele chegou na sinagoga, os fariseus estavam todos ali assentados, em seus lugares, guardando a expectativa no coração de que Jesus pecasse. Mas eles não disseram nada. Não disseram uma só palavra. E a Bíblia diz que Jesus sabia o coração deles. Por isso Jesus diz: é lícito salvar ou matar no sábado. O que eles queriam era matar, e ele sabia. O Senhor sonda o seu coração. E quando ele vê toda a sua podridão, se você fosse pesar os seus pecados, irmãos, se houvesse uma maneira de pesar os pecados, o peso da sua miséria seria tão grandioso que ele daria centenas de vezes o seu peso físico. Se houvesse uma cor para pintar a podridão do seu pecado, ela seria tão negra, mas tão negra, que nem mesmo o mais preto que nós conhecemos aqui na terra se compararia à negridão do seu pecado. E quando Cristo olha tudo isso em você, ele tem misericórdia. Ele não fica feliz quando vê a sua desgraça. Ele não solta fogos quando vê você na miséria. O texto diz que ele olhava para os fariseus, o seu coração endurecido, e Cristo se condoía deles. Aqueles homens queriam matá-lo, desejavam verdadeiramente no coração matar o Senhor, e Cristo se condoía da miséria que os levava a pensar assim. O Senhor também tem um coração condoído com os seus pecados. Ele tem misericórdia. Ele espera, ele chama você, ele abre portas, ele dá oportunidades, ele envia mensageiros, ele derrama graça, bênção sobre você, cura suas feridas, protege você dos maiores males, porque ele tem compaixão. Ele tem misericórdia. Ele ama. O nosso Deus é um Deus pessoal. Em Cristo, a dor do pecado é sentida. É por isso que ele fica com o coração condoído com a maldade dos fariseus. E ao mesmo tempo, tem misericórdia do homem da mão seca, dos doentes. João disse, se fosse escrever todos os milagres que o Senhor Jesus fez enquanto esteve na terra, não haveria livros para escrevê-los. Mas os que foram escritos é para que vocês creiam que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Mas ele fez muitos outros, irmãos. Muitos outros. Por isso, nessa noite, igreja, lembre-se do nosso Senhor Jesus Cristo e do grande perdão que ele oferece. Você pecou ontem. E o Senhor estava pronto para te perdoar ontem. Mas hoje você pecou novamente. E seus pecados vão se acumulando. E o Senhor está pronto para perdoar. Novamente. Para perdoar os pecados. Para curar. O coração do nosso Senhor condói-se do nosso coração duro. Por isso não tema ir a Ele. Não tema clamar por socorro. Não tema estender suas mãos para o céu e pedir misericórdia. Não tema caminhar na direção de Cristo. Creia. A Bíblia diz, crê somente. Crê somente. Eu lembro de uma passagem
na conversão do pregador Charles Spurgeon, o maior pregador da história da Inglaterra, pastor batista do século XIX. E ele, mais ou menos aos 15 anos de idade, de uma família bastante religiosa, de presbiterianos e congregacionais. E ele já havia frequentado muitas igrejas. E num determinado dia da sua vida, na flor da sua juventude, ele sai num dia muito frio, gelado na Inglaterra, com nevascas. E ele então entra numa pequena igreja, uma igrejinha de nada, talvez como essa aqui, uma fachada insignificante. E ele disse que entra naquela igreja muito devagar e senta no último banco, senta lá atrás. E o pastor está pregando em Isaías. E ele disse que o pastor leu o texto de Isaías e era um pastor também de pouca expressão, renome não tinha. Na verdade, o pastor que ia pregar não foi nesse dia e essa pessoa substituiu o pastor e começou apenas a ler a Bíblia e disse algumas coisas rapidamente sobre o texto. Não era um pregador de fato, mas aquelas palavras tocaram Spurgeon. Aquele homem dizia: não é preciso fazer nada, apenas olhe para mim e viva. Dizia o texto, Deus falava: olhai para mim e viva. E o pregador dizia: veja, olhar não dá trabalho, olhar não é nenhum esforço, é só olhar, você não tem que correr, que fazer nada, olhe apenas. E aquelas palavras foram suficientes para tocar o coração de Spurgeon, daquele pregador desconhecido. Assim é o nosso Senhor de verdade, irmãos. Você não precisa fazer nada. Crê somente. Olhe para Cristo com fé. Vai. Nada importa. Os seus pecados não importam agora. Só Cristo importa. Vá a Jesus. Creia. Entregue-se a Ele. Abrace-o e não solte. Ame-o de todo o seu coração. Obedeça a sua palavra por amor e santidade. Que Deus, na sua bondade, nos ajude, irmãos. Amém. Fiquem de pé, vamos orar. Senhor Deus amado, bendito e maravilhoso. Obrigado, Senhor Deus, por essa noite. Obrigado por este culto que o Senhor permitiu à igreja oferecer ao Senhor somente. Receba, Deus amado, as nossas orações, nossos cânticos, o nosso culto essa noite. Estamos aqui para te adorar, Senhor. Viemos aqui para louvar o teu nome precioso, maravilhoso e santo. Viemos aqui pedir ajuda, meu Deus. Vem nos socorrer, Senhor. Tu sabes muito bem. Tu sabes, Senhor Deus, a nossa miséria. Não podemos esconder de Ti. Venha ao nosso encontro, Senhor. Venha como um grande guerreiro, vencendo todos os nossos inimigos, destruindo as fortalezas e as muralhas que Satanás tem levantado para nos impedir. Vem nos salvar, Senhor. Deus Todo-Poderoso, nós também queremos te louvar pela grandeza do teu poder, pela grandeza da tua misericórdia, do teu grande coração. Porque mesmo nós, Senhor, sendo pecadores, vis pecadores, Senhor, ainda assim o Senhor veio ao nosso encontro para nos limpar e nos fazer nova criatura em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Por isso, muito obrigado, Senhor Deus. É bom servir ao Senhor. Que o teu Espírito repouse sobre nós e nos dê convicção, Senhor. Força para nunca voltarmos atrás e não blasfemarmos como aqueles que não têm fé verdadeira. Dai-nos força, Senhor Deus,
para testemunhar o teu nome mesmo nas horas mais difíceis. Nos ajuda a guardar a fé, Senhor, como os antigos cristãos, que o Espírito habitava sobre eles. Seja, Senhor Deus, com esta igreja, socorre os doentes, Senhor. Cura aqueles que estão presos nas drogas, na bebida, em todo vício. Liberta, Senhor, o Luiz. Nós te clamamos, Senhor. Te agradecemos porque o Senhor trouxe ele aqui alguns dias para ouvir a tua palavra. E a palavra nunca volta vazia, Senhor. Faça uma obra ali, meu Deus. Salve aquela vida do pecado, da miséria. Nós também te clamamos, Senhor Deus, para que tu ajude nossos jovens nesse mundo tão difícil, Senhor. Satanás tem se levantado no mundo e as coisas têm sido cada dia mais atrativas, Senhor. Por isso socorre a nossa juventude, Senhor Deus. Ó Deus, que o teu Espírito esteja sobre nossos jovens, Senhor, para que sejam homens valorosos na tua palavra. Nossas irmãs, que o Senhor também ajude nossas irmãs, as jovens, as nossas crianças, Senhor Deus. Ajude-os a crescer ouvindo o evangelho verdadeiro. Protege das mentiras, protege do falso ensino, Senhor. Protege da malícia do mundo e de todas as ações do diabo. Esperamos em ti, Senhor. Não há outro, só o Senhor. Esperamos em ti e sempre esperaremos em ti. Em nome de Jesus Cristo. Amém.